Onde que liga o negócio aqui? É aqui, né? O mouse. Desculpa. Aqui, né? Tá ligado? Já tá ligado aquela também. Ah, webcam. Uhum. Boa noite, pessoal. O som, a imagem tá bom, tá ok. Testando aqui. Ali para carregar também, se der para carregar no seu. Som e imagem tá ok, né? Faltam 2 minutinhos para o início da nossa aula, então o som tá bom, a imagem está boa, né? Então, tranquilo. Como eu coloquei no grupo, foi conversar com o professor Clodoaldo e ele falou para a gente começar no dia 19 de agosto, o 4º módulo, e aí já ser ministrado por ele e por mim. Aí eu vou fazer revisão dos conteúdos, já agradeço quem já colocou no grupo. A partir de amanhã já vou preparar para a gente trabalhar essa parte, tá bom? E gostaria que vocês colocassem, tem toda a liberdade para colocar. O 3º módulo, nós trabalhamos sobre a psicologia irídia. Então, hoje eu vou estar falando sobre a psicologia irídia. Pessoal, nós vamos fazer essa aula de revisão desse nosso 3º módulo. Para mim, foi um módulo muito importante, todos são, mas esse, como a gente trabalha desde a infância, da nossa primeira infância, e aí durante a vida toda, né? Então, eu achei muito, muito interessante a gente trabalhar um pouco mais. Então, agora são exatamente 19 horas. Hoje é dia 5 de agosto de 2020. Eu estou falando aqui de Naviraí, no Mato Grosso do Sul. E agradeço a presença de todos vocês. E pode estar fazendo perguntas. Quem colocou no grupo, eu já vou estar respondendo. Assim, vou montar a resposta e passar de uma maneira bem correta para vocês. Agradeço, tá bom? Então, vamos começar a trabalhar. Temos bastante coisa. A microsemiótica irídia é psicossomática e iridologia dinâmica. A microsemiótica, ela é geometria e matemática, né? É matemática e geometria. Ela trabalha, é uma evolução da iridologia clássica, porque a microsemiótica trabalha a parte de traumas, a causa das patologias, enquanto que a iridologia tradicional, ela é focada mais na parte orgânica, tá? Então, nós vamos continuar trabalhando a parte emocional.
Lembrando, pessoal, que dia 19 de agosto começa a nossa aula com o professor Clodoaldo. Dia 19 e 20 de setembro vai ser realizado o nosso curso presencial. Eu estou bastante animada para a realização desse curso. Nós vamos ter o fisioterapeuta para que possa ajudar os alunos na localização da vértebra, né, para ter aquele resultado mais rápido para o nosso curso fluir melhor. Certo? Então, no dia, a partir da outra semana, nós vamos começar a trabalhar com vocês para estar localizando os órgãos no mapa físico. Mas primeiro nós temos que entender o ser humano, entender como ele funciona. Então, nós estudamos as constituições, que eu vou gravar novamente para vocês. Eu já conversei com o professor Renar, agora já bem mais experiente, né? Depois nós estudamos a genética, que é a UPI, e depois nós estudamos os sinais, né? Pegando a parte emocional. Agora nós vamos, dia 19 de agosto, começar a estudar o portal do tempo, que é os traumas, que é muito importante a gente entender. E depois que vocês, uma semana após, mais ou menos, eu quero trabalhar o mapa físico, porque o aluno, ele precisa ter facilidade com a localização dos órgãos. Para quem tem o Iris Make, isso já é muito fácil, mas para quem não tem, às vezes não pode comprar agora, eu vou estar ajudando, porque essa é a minha função. E o que eu quero de vocês é um compromisso, em primeiro lugar, com vocês mesmos e depois com os pacientes, com a missão, com a função que nós temos que exercer. Lembra desse mapa, né? Esse mapa aqui, ele ilustra para nós que a região cefálica é do superego, que é a nossa primeira infância. O meio aqui é o ego, aqui é o id. Lembrando que esse termo é um termo que é usado na psiquiatria e que nós, terapeutas, também podemos usar. E o C, que é o self, que é a pupila. Tá bom? Gente, sempre que precisar, pode me chamar. Então, vamos começar aqui. Grande parte da vida psíquica é desenvolvida fora da consciência. O conjunto dos processos que formam a globalidade da vida pode ser dividido em estruturas psíquicas bem definidas. Então, o que acontece? Eu tenho a minha função. Eu escolhi ser uma terapeuta. Dentro disso, eu tenho que ter essa consciência do que é cuidar do ser humano. Nós temos essas quatro estruturas, essas quatro estruturas que vai pegar o ser humano de uma maneira assim, na sua totalidade. O superego, o ego, o id e o ser. Tá? Aqui, esse mapinha tá de maneira assim desorganizada, mas nós conseguimos na nossa mente organizar. Lembrando que aqui é a pupila e que uma parte faz uma parte, um sistema, uma estrutura faz parte da outra, que está tudo interligado. Então, eu posso achar, aqui está separadinho, né? Mas, na verdade, ele vai estar interligado. Então, é bem interessante. Às vezes, é igual eu ir para um lugar diferente, para uma cidade, e eu não conheço, né? Tem as divisões, mas eu sei que mesmo que tenha um espaço, aquela cidade, aquela parte,
vai estar ligado com o restante. A íris é a mesma coisa. Então, vamos trabalhar depois a zona dos órgãos, que vai estar interligado. Aqui, trabalhar essa parte que nós começamos do superego. Então, dá para entender, né? Pessoal, é o seguinte, eu fico analisando às vezes. Tem pessoas que quer ter o controle de tudo, mas na verdade, o que acontece? Pessoas assim, ela acaba não tendo controle nem dela mesma. E eu, como terapeuta, eu tenho que, em primeiro lugar, buscar esse equilíbrio em mim, para depois eu poder ajudar quem vem me procurar. E é muito interessante, eu, principalmente quando estou dentro do consultório, que eu vou atender o meu paciente, eu preciso estar com essa consciência, com esse entendimento. Eu tenho que estar focada, reconhecendo qual que é o meu papel e a minha função ali. Lembrando, pessoal, que nós, como profissionais, nós não podemos deixar o paciente colocar ordem em nós, não. Quem tem o domínio do ambiente, do espaço ali, daquele momento, é o terapeuta, é o profissional. Porque, às vezes, principalmente nós aqui do interior, tem paciente que chega querendo dar ordem. Olha, eu não quero isso, não importa o que ela está querendo, não. Ela veio te procurar, você tem que estar preparado para poder ajudar da melhor maneira possível. E ser sempre bem claro. Infelizmente, hoje está tendo muita informação e pouca formação. E nós precisamos estudar, nós precisamos cada dia buscar mais conhecimento. Cada um escolhe a área que quer se dedicar e ser especialista naquela área, não é verdade? Então, ontem, por exemplo, eu atendi um rapaz que ele é usuário de droga. A irmã agendou, comentou comigo, né? Aí ele veio e o que aconteceu? Eu atendi o pai. Na hora de eu atender o rapaz, ele tem 27 anos. O pai pediu, a mãe pode entrar junto? Eu falei, pode. Ela pode entrar até eu tirar a foto da íris e depois ela vai esperar na recepção. Eu falei, eu quero que ela entre, porque eu quero informações de uma visão feminina, porque a mulher observa tudo e fala tudo, né, gente? Então, como ele não é casado, eu falei, então é a mãe que vai me passar essa informação. Se fosse casado, seria a esposa, mas eu não deixo ficar junto na sala. Aí depois, educadamente, eu peço para a pessoa se retirar e eu fico com o paciente sozinho, porque ali é o momento dele. Às vezes, ele precisa tanto desabafar, mas eu não posso ter outra pessoa junto. Gente, infelizmente, eu não tinha essa informação. Isso vem bastante da experiência, né? Então, o que eu preciso? Eu não posso ficar ouvindo ali, às vezes, o marido quer que a mulher venha, ou a mulher quer que o esposo venha, e fala, vai falando, eu quero que faz isso, porque tem isso, tudo, e vai colocando, às vezes, só os defeitos, e eu, como profissional, se eu não estiver bem atenta, eu posso me deixar ser influenciada pelas informações externas, e o que acontece? Isso pode gerar um bloqueio para eu atender o meu paciente. Então, eu tenho que ficar focada apenas no meu paciente. Eu tenho que ouvir o meu paciente, eu tenho que ajudar o meu paciente, né? Então, o que aconteceu? Eu ouvi a mãe, peguei as observações que a mãe falou dele, depois eu pedi para ela se retirar, e foi uma bênção a minha conversa com esse rapaz. Ele saiu muito motivado, saiu feliz e determinado a fazer o tratamento e mudar de vida. Porque até recentemente ele sofreu um acidente que foi por pouco que ele não morreu, sabe? Então, essa é a nossa função.
Então, pessoal, quando a mulher vir marcar, ou o pai, ou a mãe que vir falar as coisas para vocês, olha, se tem a secretária, se tem alguém, deixa ficar por ela mesma. Mas, e se caso você ter alguma informação igual eu tive em relação das drogas, você não pode deixar aquilo influenciar no resultado, porque senão você às vezes vai só na causa, só nos sintomas e acaba esquecendo a verdadeira causa daquele problema, né? Então, essa foi uma experiência bem legal que eu tive dentro do que ele me relatou da análise, sabe? Isso é maravilhoso, gente. Isso para mim, olha, é muito, muito bom, é muito gratificante, tá? Então, isso daí eu estou passando para vocês, e vocês anotem esses detalhes, porque é muito importante na prática, porque hoje nós estamos aqui só na teoria, mas, gente, a teoria, ela vai criar força e vocês vão crescer na prática. Nós precisamos muito da teoria, mas é na prática que nós vamos desenvolver e o nosso melhor professor é o nosso paciente. Lembra disso, não esqueça, porque vocês vão se deparar com cada íris, que aí vocês vão ver, puxa, e agora? E ali você vai exercer a função que você tem de ajudador. Você vai acolher aquele paciente. E olha, errar, todos nós podemos errar. Mas quando você trabalha com amor, você vai ter um excelente resultado. Outra coisa importante, pessoal, a gente precisa dar atenção, principalmente quando a pessoa, a gente já vê que está depressiva, que está muito ansiosa. Às vezes a pessoa fala, olha, eu tenho um problema. Aí a gente fala, não, mas não acha nada na íris, orienta o exame às vezes, e aí não dá tanta importância. Mas aquilo pode gerar um problema físico, naquele momento não tem. Mas a pessoa já está pensando, ela já está naquela, infelizmente, naquela frequência negativa que vai gerar aquele problema e realmente vai gerar o problema. Então, eu não posso ficar despercebida. Eu tenho que ficar muito atenta no meu paciente. Então, entrou na sala, é focado 100% no paciente. Tá bom? E assim que for para fazer as perguntas, eu estou à disposição. Vocês já conhecem essa Iris, né? É uma paciente de 28 anos, com síndrome do pânico, maníaca depressiva, uma vendedora, uma pessoa muito jovem e que estava bastante doente, deprimida, depressiva, precisando de ajuda. Olha que sinal interessante, pessoal. Se eu vou ver na mesma linha, eu vou dar, vai ser por volta de 26 anos, mais ou menos. 26 anos. Pois nós vamos estar estudando isso aqui bem certinho. E aí, o que aconteceu? 27 anos. Então, ela foi buscar ajuda com 28 anos. Né? Então, era bem recente aquele problema que ela teve. Então, quando eu for atender o meu paciente, eu tenho que observar os detalhes. Olha, primeiro que nós estudamos as constituições. Depois, nós vamos ver, lembra que nós estudamos a orla irídea externa? Lembra que tem uma que apresenta tendência à depressão? Então, gente, outra é deficiência de circulação, né? Então, eu vou ver a constituição, orla irídea externa, vou ver a OPI, vou ver a coloração da banda do sistema nervoso autônomo. É assim que nós vamos ajudar. Então, nós vamos ali ajudar o todo. E se ela chegar e falar assim para mim, olha, eu tenho dor de cabeça. Se eu ficar só na parte física, eu não vou resolver a causa. Por isso que a microsemiótica irídea, ela tem esse diferencial, tá? Olha,
Que sinal, que pupila é essa, pessoal? Olha, eu acredito que vocês já entenderam bem, sabe, essa parte. Quando a pupila é grande, é o quê? Midrize, lembra? Essa pupila, ela é midrize. OPI, olha, gente, é bem fininha. Será que chega a 0,74? Ou passa? Não, essa aqui é uma OPI 4. Tá? Então, eu tenho que olhar os detalhes no meu paciente para que eu possa ajudar aquele paciente melhor. Superego, o ego, o id e o self. Superego, nós sabemos que são os preceitos morais e as aspirações ideais que originalmente provém das pessoas às quais a criança está ligada nos primeiros anos de vida, dos quais somente a seguir o indivíduo se apropria a si, no seu interior, né? É a região onde identificamos normas morais que, de um lado, regula o comportamento do indivíduo e através de proibições e prescrições, por outro lado, indica um modelo ideal para ser seguido. Então, gente, o que acontece aqui quando nós vamos trabalhar o superego? É a primeira infância, né? Como eu falei para vocês. É a primeira infância, a criança do 0 aos 7 anos, 7 anos e meio, é uma esponja, ela absorve tudo. E ela vai seguir aquilo que ela vê, e não o que a gente fala para ela fazer. Então, não adianta eu falar para a criança não mentir e ela vê eu mentindo. Não adianta eu falar para a criança, não toma cerveja e ela vê eu tomando, né? Mais ou menos essas coisas simples. Então, aqui na região do superego é formado os valores que eu vou carregar por toda a vida, sabe? Aqui que eu vou receber as crenças, e muitas vezes limitantes, que pode, de uma maneira, me prejudicar na vida. Mas aqui também eu vou aprender os valores, aquilo de precioso que eu tenho, que eu recebi da minha família. Aqui, pessoal, ó, aqui é a parte da religião. Aqui fica a parte da energia familiar. Depois nós vamos estar estudando, né? Ponto de defeito. Ponto de defeito é o quê? Teve um aluno que já colocou para mim. Ponto de defeito é quando a gente tem dificuldade de perdoar, quando a gente tem raiva, quando a gente tem aquele ressentimento. A pessoa, ela carrega aquilo que se prende na falta de perdão, não consegue perdoar. É muito importante observar que às vezes a pessoa não consegue perdoar ela mesma, certo? Então, ó, ponto de efeito, uma psora, né? Então, essa região é a região do superego, a região cerebral. É a região que eu tenho que dar muita atenção, porque às vezes a pessoa que me procura com dor de cabeça pode estar numa parte emocional. Aqui tem os raios, certo? O raio solar, gente, ele é mais, ele normalmente é encontrado mais na região cefálica. Esse raio, ele faz pressão no hipotálamo. A gente sabe que ele está aqui fazendo uma pressão. O hipotálamo é o nosso disjuntor, a nossa central, que produz a matéria-prima para os nossos hormônios, para as outras glândulas, hipófise, né? a tireoide. Então, o que acontece essa pessoa? Essa pessoa, a gente sabe que ela pode ter dor de cabeça forte, ela pode
e pode ser emocional. Por quê? Porque esses raios, o raio solar, apresenta obstáculo. E nessa marca, gente, mostra da primeira infância. Então, foi algo que ela aprendeu e que às vezes hoje entra em conflito. Certo, pessoal? Alguma pergunta? Banda do sistema nervoso autônomo. Precisamos sempre definir ela antes para fazer essa divisão que nós estamos trabalhando hoje. Para os raios, gente. Os raios, nós sabemos que o raio solar maior pode dar dor no corpo todo. O raio solar menor, ele pode dar dor só no local que ele está, dá espasmo, né? Dá dor no corpo, dor muscular. Então, essa pessoa, essa dor que ela sente, por que ela sente essa dor? Então, você vê como que a microsemiótica irídia, ela é fantástica? Gente, olha aqui o raio solar, que raio solar. Até eu peguei essa pessoa, chamei novamente para vir aqui para tirar foto, gente, porque eu tirei uns 2 anos atrás, mas as imagens daquela Is não me saiu da cabeça. E eu quis tirar foto novamente, convidei. Aliás, eu vou convidar muita gente para tirar foto de novo. Por quê? Porque hoje que eu sou professora e eu quero ter assim foto com mais qualidade e tem coisa que hoje eu entendo melhor, né? Então, essa pessoa que eu chamei ontem, eu ajudei ela num problema de rim, que ela ficava internada quase todos os dias, né? E eu fiz o tratamento e foi embora a dor, gente. Assim, graças a Deus. E o que aconteceu? Ontem eu chamei para tirar foto, já mais experiente, com mais vendo os detalhes, né? Eu vi que essa pessoa tem um raio solar, que ele é um raio solar maior, que tocou a pupila e até está empurrando aqui a OPI. Até eu vou conversar com o professor Clodóvio para a gente estar estudando. Eu gosto muito de estudar íris, viu, pessoal? Então, todas as vezes que eu tenho um sinal que chega, aproxima bem da pupila ou toca, gente, é mais grave, porque a pupila é o nosso sistema nervoso central. Então, olha os raios aqui. Aqui, né? Aqui também tem, olha aqui embaixo. Esse sinal aqui, vocês lembram desse sinal, pessoal? O AV, isso aqui é deficiência de vitamina A, que inclusive eu vi um paciente, que eu até coloquei no grupo, mais no início para vocês, ele tinha 2 sinais e ele tinha perdido a visão de um olho, do olho direito, e eu fiz tratamento e o homem tá bom, tá? Sobre o superego, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o superego? Então, o que é o superego? Na parte superior, na região cefálica, está o superego. Naquela parte, na região nasal, pega a parte da energia familiar e na região externa da íris vai estar a parte da religião. Então, isso é o que eu aprendo na primeira infância com os meus educadores. E quantos nãos que eu recebi na minha primeira infância? Alguém quer fazer alguma pergunta? Gente, fala sério, né? Nós recebemos muitos. Alguma pergunta sobre o superego? Alguma dúvida? Porque aí nós já vamos para o próximo assunto. É muito, muito importante, pessoal, ter cuidado que fala para as nossas crianças. Por quê? Porque a criança,
ela vai absorvendo, igual eu falei, é uma folhinha em branco, um papel em branco, que nós, os pais, os educadores, que começamos a assinar, a escrever, não é verdade? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque dependendo do que a gente fala, aquilo pode, a criança pode estar carregando, às vezes até a nível inconsciente, e atrapalhar a vida dela. Então, olha, nós precisamos, não tem curso para ser pai e para ser mãe, né? Se tivesse, a gente ia lá, mas eu acho que a gente tem que estudar e evoluir como ser humano, como pai, como mãe, como esposa, esposo, né? Que aí a vida vai ser melhor. Superego, ego e o id. Agora nós vamos falar do ego. O ego, nós temos o ego consanguíneo e o ego social. O ego social é da parte externa, o ego consanguíneo da parte interna. Gente, isso é muito interessante. Essa pessoa que eu chamei para tirar foto do olho dela novamente, a região do ego é muito forte, cheio de lacuna. Eu vou mostrar para vocês. E o olho dominante é o olho esquerdo, que é a mãe, que é o feminino. E essa pessoa nunca conseguiu firmar num relacionamento, tem conflito com as mulheres. Aí você vai na região aqui do superego, no olho esquerdo, você está observando. Aí você pergunta, lembra quando você era criança? Quem foi mais rígido? Aí essa pessoa falou, vixe, a minha mãe me bateu muito. Então, inconscientemente, ele carrega uma coisa negativa em relação às mulheres. E ele, como tem um ego muito forte, né? Então, às vezes se torna até mais difícil. Então, nós precisamos ter bastante cuidado. Uma coisa, pessoal, independente se vocês estão com íris meigo ou não, a gente vai precisar sempre procurar identificar a íris dominante. A íris dominante nem sempre é a que tem mais sinais, mas sim aquela que tem sinais mais profundos, né? Por quê? Porque dentro disso eu vou saber qual hemisfério cerebral que a pessoa usa mais, certo? Então é muito importante. Íris direita, uso o hemisfério cerebral esquerdo, que é matemático. Íris esquerda, eu uso o direito, que é emocional. Então, aqui, pessoal, eu posso ter lacunas, eu posso ter raios, eu posso ter ponto de defeito, posso ter qualquer sinal. Então, se eu tiver mais sinais nessa região, é o ego que eu tenho que cuidar. Aqui, tendo mais sinais, a gente sempre usa terapia master. Quando é na região do ego, é a proteção e equilíbrio, a pessoa precisa de noradrenalina, né? Gente, é típico ter o raio solar mais na região cefálica. Na região do ego, é mais comum encontrar lacunas. E do id, é mais comum encontrar as psoras. Então, eu encontrei sinal aqui, ó, na parte nasal, é como eu me vejo, como eu me relaciono com a minha família, né? Aqui fora é como eu vejo o externo, como eu convivo com a sociedade. Quando eu tenho aqui sinais aqui e que o meu ângulo de fluxo é baixo, igual essa íris, né? Então, eu tenho a tendência natural de colocar culpa em mim e colocar defeitos em mim. Principalmente, pessoal, se tiver uma íris hematógena. Ó, íris hematógena com ângulo de fluxo baixo, isso é mais forte ainda. Aqui, olha, se eu encontro aqui com mais sinais, aí às vezes eu vou colocar mais a culpa nos outros.
e vou estar vendo obstáculos, às vezes, devido aos outros, né? Então, dependendo do sinal, por isso que é importante conhecer os sinais para você poder falar com o seu paciente. Alguma pergunta? O ego, percepção de memória, pensamento e linguagem. Média entre as necessidades pulsantes internas e a exigência da realidade externa. E a garantia de adaptação do homem. Lembra, pessoal, que eu falei para vocês que um bom ego, ele é o que equilibra o superego e o id, que é tipo uma mola. Aquela mola, ela é uma mola de equilíbrio. Olha aqui. Então, essa é a região do ego. Entendeu? Banda de sistema nervoso autônomo. Nós não vamos chegar em lugar nenhum se a gente não aprender bem a banda do sistema nervoso autônomo. Tá? Aqui nasal. Olha. Aqui é o ego externo. Aqui tem uma lacuna. Aqui, olha. Pega por volta ali de uns 15 anos. Trauma. Tá, pessoal? Nós vamos, no módulo, eu nem vou ficar falando muito sobre isso, porque vai ser no próximo módulo, nós vamos fazer com o Dr. Clodoaldo. Então, olha aqui na região do ego, a lacuna. E aqui a parte externa, aqui a parte nasal. Essa pessoa pode chegar e falar que está com dor de cabeça, né? Que está com dor no corpo, às vezes. Olha os raios. Gente, lembrando, raios não, perdão. Olha os anéis. Lembra, pessoal, que o anel, quando ele está branco, quando ele está de cor clara, a pessoa é determinada, tem energia. Quando ele está já profundo e escuro, mostra que a pessoa já está exausta, né? Então, o meu paciente, ele pode chegar aqui e falar que está com dor no peito, que está com falta de ar, certo? E aí, gente, isso que é importante, eu quero que você, olha, para gravar isso na memória de vocês. É importante a gente saber e ter o entendimento de saber quando uma patologia é somente física e quando ela é emocional, também física. Porque por trás de um problema físico sempre existe um trauma, existe uma emoção que está bloqueando. Isso é fato. Só que, às vezes, a pessoa pode chegar no meu consultório com dor no peito e pode ser um começo de infarto, não é verdade? Mas como que eu vou saber se aquela pessoa está com aquela dor no peito, é infarto ou é por causa de ansiedade? O que está acontecendo com aquela pessoa? Gente, nesse caso aqui, ó, é muito típico da dor no peito de ser ansiedade. Olha, pega a região respiratória, né? Tem os anéis, que a gente sabe que dá dor, que dá contração muscular, que gera esse desconforto na pessoa. A pessoa passou um trauma, não é verdade? Então, gente, é muito importante. Agora, se eu olho, a pessoa chega com dor no peito, eu vejo a circulação, eu vejo essa parte da orla irídea externa, vejo a esclera, eu observo a esclera. Como que eu vou ficar sem orientar essa pessoa? Procurar um médico também. Tá aí um negócio que nós não podemos ter, gente, muito exaltado, é o nosso ego como terapeuta. Eu sempre falo isso. Achar que tudo eu resolvo, que tudo eu posso, que tudo eu faço. Não. Eu tenho que, em primeiro lugar, eu tenho a responsabilidade de zelar pelo meu paciente, tá? Então, essa pessoa é bem típica daquela chegar no seu consultório e falar que está com dor no peito, tá bom? Porque ela tem
essa lacuna na parte respiratória e ela tem esses anéis também bem profundos. Tem um aluno que perguntou sobre esse sinal, eu não entendi bem a pergunta, sobre o ego nasal. O ego nasal é a parte consanguínea, né? Sou eu comigo mesmo, com a minha família. Eu não entendi bem a pergunta. Se você puder fazer novamente. Aqui, pessoal, na região do ego, nós vamos encontrar outros sinais, não precisa ser só lacuna, nós podemos encontrar, assim, radiais, deixa eu ver o que mais, qualquer sinal nós podemos. Como que nós vamos identificar? É a região que tiver mais sinais. E aí pode ser lacuna, pode ser raios, pode ser radiais. Olha a lacuna aqui. Lacuna gigante. A lacuna gigante, lembra que ela nos leva à diabetes. E mostra que a pessoa é uma pessoa que tem mágoa, tá? Então, a pessoa quando tem mágoa, gente, ela tem muita facilidade, dentro dos últimos estudos da microsemiótica irídea, a desenvolver diabetes. Porque vai pegar a parte emocional, vai envolver o fenótipo, tá? Genética, a única que tem a genética da diabetes mesmo, gente, é a UPI 5. Lembra que nós estudamos? Nós vamos estudar de novo. E aí, pode desenvolver através do fenótipo, através do meio que a pessoa está vivendo, alimentação, né? Pode desenvolver. As duas constituições que favorecem é a pluriglandular e a conectiva frágil, certo? Por quê? Porque elas têm bastante lacuna. Então, a lacuna, ela tem tendência a desenvolver diabetes. Aí eu atendo uma pessoa, tem o PI5 e tem mais as lacunas, é só aguardar que essa pessoa vai desenvolver diabetes. Região do superego, região do ego. Uma lacuna enorme, né? Que é gigante. Ego. Social e ego consanguíneo. Ego, o sonho é realização dos desejos. Essência estoque, né? A proteção e equilíbrio. Gente, o que é essência estoque? É que não tem diluição nenhuma. Hoje, aqui no Brasil, os únicos produtos que não têm diluição são os produtos flor de íris. O resultado, gente, é muito rápido, tá? Então, o proteção e equilíbrio, ele vai aumentar a resiliência da pessoa. Às vezes a pessoa não consegue falar o que sente, sabe? Fica engasgado aqui. E aí, esse floral vai ajudar a pessoa a falar, a se libertar. Eu falo sempre assim, que a terapia Flor de Íris, o objetivo é fazer a gente andar livre, leve e solto, né? Então, esse floral vai fazer isso. Porque no acúmulo dessas emoções, ela vai gerar doença, né? Inclusive a diabetes, como nós falamos. Então, a terapia é completa, vai o gel. Gente, o gel de todas as terapias, a gente vai usar sempre no timo também. Porque o timo é uma glândula muito importante, que está sendo estudada, né?
ela até a adolescência, ela desenvolve, depois ela tem uma tendência a atrofiar. Mas, com essa terapia, a gente consegue fazer o timo funcionar normal novamente. Olha que coisa maravilhosa. Vocês já estudaram sobre o timo ou não? Pesquisa, tá? Vai ser muito importante. Isso daí vai nos fortalecer, vai equilibrar, na verdade, né? Não tá nenhuma. Ah, tá. Pessoal, depois eu vou voltar lá para responder as perguntas tem duas pessoas aqui que me perguntou. Gente, sobre o ego, a região, o comportamento, tudo, ficou certo? Banda do sistema nervoso autônomo. Importante essa definição, tá? Agora vamos estudar o ID. O ID, ele sempre vai começar no final aqui da banda do sistema nervoso autônomo, pessoal. O ID, ele é o nosso desejo, é o nosso fazer, é o nosso querer, é a nossa ação. O ID, ele está muito relacionado com o amor de Eros, o amor próprio, tá? O id corresponde ao inconsciente por definição, não é o que não é conhecido, né? É um conjunto de impulsos pulsionais que podem ser de natureza erótica ou agressiva. Gente, isso é agressiva, que isso pode levar a pessoa a ter esse impulso, né? Esses pulsos, assim. E aí, o que acontece? Tem pessoas que é tão forte isso nela que ela quer impor as coisas, até nos relacionamentos. Pessoa aqui, ela pode ter uma tendência de ser muito possessiva. Tais impulsos agem a nível inconsciente, segundo o próprio prazer. Então, você vê a pessoa, às vezes, ali, ela trabalha, ela age daquele jeito, mas inconscientemente. Por isso que nós estamos aqui, não para julgar as pessoas, mas nós estamos para ajudar a pessoa a encontrar com ela mesma, a se conhecer melhor, né? Tendo, portanto, a gratificação imediata e total das necessidades. A pessoa, às vezes, com problema no ID, ela impõe, ela quer tudo do jeito dela, na hora dela, sabe? Então, é importante a gente ter esse conhecimento. Essa Constituição é a mais fácil, né, pessoal, para ser estudada. Olha aqui, ó, que terminou, né? Então, essa aqui é a região do id. Lembra que eu falei que a psora é mais comum na região do id? Olha, essa psora aqui, essas aqui, estão na região dos órgãos, porque até aqui, ó, é a banda do sistema nervoso autônomo. Essa daqui já toca, essa aqui também, essa coloração. Todas as vezes que toca na banda do sistema nervoso autônomo, gente, é uma doença que às vezes está no físico, mas que tem uma causa emocional, tá? Então, quando não tem nada de emoção, é mais fácil de resolver. Igual essa daqui já está mais afastada. Agora, essa daqui, olha, já tem
uma influência emocional muito grande, tá? Lembra que a psora, ela faz assim uma compressão mesenquimal, ela impede a célula ser nutrida como deveria, e a pessoa tem dificuldade de eliminar as toxinas. Lembra, pessoal, que precisa muito do oxigênio plus aqui? A psora também prejudica a circulação, ela faz pressão na circulação e ela pode levar à dor. A dor do raio solar é espasmo, né? A dor da psora já é devido a essa compressão que ela faz, essa pressão. Então, é muito importante eu usar o Oxigênio Plus para que eu possa ajudar melhor essa pessoa. Outra coisa bem importante, pessoal, que eu não lembro se eu já falei para vocês, o Oxigênio Plus, quando a gente vai usar no tratamento, é muito importante usar 2 vidros. O professor Clodoaldo sempre fala isso. Porque senão a limpeza não vai ficar completa. Então, eu falo, um é para começar a amolecer, a soltar um pouquinho aquelas toxinas, e a outra vai no outro vidro para tirar. Então, o Oxigênio Plus, ele é maravilhoso, tá? Lembra que eu falei para vocês que quando a banda do sistema nervoso autônomo, ela rompe, é um pedido de ajuda que a pessoa pediu e ela não foi atendida, não foi socorrida. Olha aqui, pessoal, tá vendo? Então, aqui ela se rompeu. Nessa idade, por volta de 5 anos, essa pessoa precisou muito de ajuda e ela não foi atendida. Pode ser a causa da dor que ela sente hoje. Entendeu? Então, olha o cuidado que a gente precisa de ter com as nossas crianças. Não é verdade? Outro, pessoal, olha, um raio solar, psora, um ego curto, a banda do sistema nervoso contraída. Então, é aquela assim, essa pessoa ela tem muita tendência de ser negativa, tá? De ter, você fala, vamos, ela, não sei se eu vou, se eu não vou. Você apresenta uma coisa positiva, ela te apresenta uma negativa, tá? Então, ó, tem os raios, tem a psora, o ego dela é mais curto, é contraída a banda. Aqui, olha, pode ver que é uma pessoa que tem tendência a ter depressão, tá bom? E aqui, olha que foto linda, né, pessoal? Eu sou apaixonada por olho. Gente, tem algo muito importante que eu quero falar para vocês. Todas as vezes que eu acho um sinal, eu tenho que olhar no lado oposto daquele sinal. É muito importante mesmo. Olha, por quê? Aqui, essa é uma íris direita. Nós vamos ter aqui, na região cerebral, que é a sexualidade mental, tá? E às vezes você encontra um paciente que tem um sinal, que tem um problema ali um sinal, ou tem um problema de candidíase, ou o homem tem impotência, ejaculação precoce, ou até mesmo, gente, problema de próstata, problema de útero. E aí está ligado, ó, com essa parte aqui, que é do superego, vai estar ligada com a parte da religião, com a formação. A pessoa se bloqueia dentro daquilo que ela foi ensinada e não permite uma vida sexual, uma parte sexual liberta, sabe? Ela acaba se prendendo naquelas crenças, naquilo que ela foi ensinada e prejudica. Outras vezes, pessoal, quando você acha bastante sinal na região da sexualidade mental, você vai cruzar, vai nos órgãos, e ali
O que pode estar acontecendo? A pessoa pode ter sofrido um abuso sexual. Gente, eu quero compartilhar com vocês. Eu atendo muita gente que sofreu abuso sexual, que está uma vida sofrendo com isso. Então, o que acontece? Vai ter um bloqueio, tá? É muito importante também, pessoal, a gente ter em mente que aquilo que nós aprendemos no superego, aqui lembra que aqui é a parte da religião? Então, eu vou aqui, ó, a pessoa pode estar com problema sexual devido aquilo que eu aprendi na minha primeira infância. Então, não é só tratar o órgão. Igual quantas mulheres, principalmente nós as mulheres, nós temos muito uma tendência a ter problema de bexiga, de urina, candidíase, né? E o problema está naquilo que a gente, as informações que nós recebemos. Hoje a mulher tem mais liberdade, mas pensa bem nós aí com mais de 50 anos. No nosso tempo, primeiro que a menina já não era nem bem-vinda quando ela nascia. E aí a mulher não pode nada, a mulher não podia nada, não pode, o homem ele podia tudo. E o que acontecia? Esse bloqueio aqui, que foi recebendo, vai afetar a vida sexual da mulher aqui. A mulher sofre muito com isso, né? Hoje não, graças a Deus, igual eu falei esses dias na aula, quando uma mulher está grávida, primeiro, nem é só ela que fica grávida, é o casal, né? E aí, se é um menino, é uma alegria, se é uma menina, é uma alegria, o pai fica orgulhoso, a mãe fica. Só que há alguns anos atrás não era assim, pessoal. Só era para nascer menino, porque as meninas só davam vergonha, só davam problema, infelizmente. E isso vai gerar um problema na parte do libido, na parte sexual da mulher também, sabe? A mulher, gente, a mulher precisa de muita atenção. O homem, ele é visual, ele olha e pronto, já está preparado com a relação sexual, né? Mas a mulher não. A mulher, ela precisa ser tocada, ela precisa de atenção, ela precisa daquele momento dela. E depois, às vezes, tem esposo que fala, minha mulher, e coloca o defeito. Mas o defeito, às vezes, não está só nela, está nele também. Por que o canjinho funciona bem para os homens? Porque o homem, ele, às vezes, só precisa de né? E já é tranquilo, de um estímulo assim. E já a mulher não, gente, vai além. Tá? Então, sempre quando você encontrar um paciente, uma paciente que tem bastante problema na região reprodutora, na região dos órgãos, olha lá em cima na região da sexualidade mental para ver o que tem lá, tá? Isso é muito importante. Então, nós quando encontramos um sinal, vamos ver o lado oposto também. Certo, pessoal? Então, olha, essa íris, essa lacuna aqui. Então, vai pegar bem na região do superego, tá? Olha, lá em cima e aqui embaixo. Então, é muito importante, pessoal, nós sempre fazer essa linha. A gente fala, eu sempre falei o eixo, né? Inclusive, falava o eixo da sexualidade. Então, eu sempre vejo assim. Então, tem muita gente que tem problema no ID, que tem problema da sexualidade, problema de impotência, impulso ou sexualidade muito assim aflorada, gente, que é um desequilíbrio aqui, ó, no superego. Se você equilibrar, a pessoa vai ficar bem. Lembra que eu falei para vocês que aqui é pensamento, aqui é o sentimento e aqui é o querer. Eu não posso ser bem-sucedida se aqui eu penso uma coisa, aqui eu sinto outra e aqui eu faço outra. Não tem congruência nesse comportamento. Então, o que acontece? Precisa ter esse equilíbrio, tá? Esses três poderes que eu falei, ele em equilíbrio, o pensamento,
o sentimento e o querer, nós vamos alcançar o quarto poder, que é o poder de Deus, tá? Então, tem o poder da mente, o poder do pensamento, o poder do querer, e fazendo isso aí, eu vou ter o quarto poder, que é o poder do divino, que é o poder de Deus na nossa vida, tá? Então, é muito importante, analisando o ser humano, a gente vê esses detalhes. Aqui, pessoal, aqui é o tratamento com kit master, aqui é o tratamento com kit proteção e equilíbrio, e aqui é o tratamento com o portal do tempo, para que a pessoa possa reinterpretar os traumas, né? E é muito importante, pessoal, colocar a esferinha. Por isso que eu quero que vocês não percam a aula presencial, a aula online que nós vamos fazer, e depois a presencial. Porque quando eu coloco a esfera no meu paciente, o tratamento ele acelera em 30%. Ah, Maria, mas aí vai ficar bom muito rápido, né? Amém. É muito bom que ele vai mandar mais paciente para você. Nós não podemos ficar segurando paciente. Nós temos que liberar ele logo para ele andar com as pernas dele, né? ID, satisfação imediata do desejo, instinto, é o canal de influência das energias e do libido. É aquilo que eu falei para vocês, né? Que não é apenas a parte física, mas nós temos que somar tudo. A parte do superego, do ego, do id, se tem trauma, se não tem, aonde que estão os traumas, a idade. Lembra que eu falei a força do querer? Então, tem que estar em harmonia. Eu não posso pensar uma coisa e fazer outra. Gente, nós vamos estudar bastante isso aqui também, que é do octógono, tá? Energia familiar, lembra que eu falei para vocês? Fica na região do superego. Energia religiosa, né? OS, ego, superego, id, energia cósmica, prazer, né? Tem gente que não se permite ter prazer, pessoal. Não aceita, não acha que é pecado ter prazer. E nós precisamos, né? Alguém pode falar um oi para eu ver as perguntas novamente? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não, falta um minuto, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar. O aluno me fez uma pergunta e eu preciso responder essa pessoa. Deixa eu ver aqui. Não, olha, então vamos nas perguntas agora. O ego consanguíneo não é o mesmo que o ego nasal. O ego nasal, o ego nasal é o mesmo consanguíneo. O consanguíneo, ele fica na parte nasal, a parte interna aqui, né? Tá? É o mesmo. A diferença está no ego social, que é aqui, ó, na parte de fora do olho, certo? Então, eu acredito que eu respondi bem essa parte, né? O ego consanguíneo não, é a mesma coisa, tá, pessoal? O ego consanguíneo e o ego nasal é a mesma coisa, porque ele vai estar na mesma região, certo? Aí, o que vai estar diferente é o social. Ego. Sim, o ego, ele serve, se eu estiver bem equilibrado das minhas emoções
e eu tiver essa harmonia entre aquilo que eu estou pensando, que eu estou sentindo, então aí eu vou tomar as decisões mais certas, mais coerentes, né? Eu tenho bastante pergunta. Ô, pessoal, olha, e aquele que eu não consegui responder, depois eu vou responder, nem que seja no privado, tá? No particular, mas eu vou responder. Sim, nesse caso do ego, tanto faz o social como o consanguíneo, a gente usa sempre proteção. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui, porque eu tenho que voltar numa imagem, uma íris, para ajudar, para responder uma pergunta aqui que a pessoa fez. Deixa eu acho que é nessa aqui. O aluno me perguntou, eu acredito que é sobre esse sinal aqui. Certo? Dá um ok para quem perguntou, se é esse sinal aqui que você está me perguntando. É uma lacuna. Tá? Que eu fiquei na dúvida aqui. Então, é uma lacuna aqui. Eu agradeço, pessoal, pela participação de vocês, tá? Hoje todo mundo participando, né? Todo mundo participou e eu fico feliz. Nós estamos aqui para aprender junto. Eu quero que vocês façam a diferença nos atendimentos, quero que vocês façam a diferença na cidade de vocês. Gente, principalmente nós aqui da região centro-oeste do Brasil, tem muita carência de profissionais de microsemiotista irídeo, gente, praticamente não tem no Brasil. Tem pouquíssimo. Na Europa, é só médico que trabalha com a microsemiótica irídea. Aqui nós trabalhamos, né? Então, por isso que nós temos que continuar estudando, fazer um curso superior e continuar evoluindo. Aqui na região centro-oeste, o que acontece? Tem poucos, praticamente não tem, e tem aqueles terapeutas que às vezes não têm esse compromisso de cuidar das pessoas, às vezes são mais vendedores de remédio, gente, do que cuidadores de pessoas. Então, o que eu quero de vocês é um compromisso, em primeiro lugar com vocês. Eu dou parabéns para os alunos que já estão fazendo tratamento. Eu estou muito feliz com vocês e eu sei que vocês vão ajudar muita gente. E eu acredito nisso, eu acredito no poder, na capacidade de vocês, sabe? Que aí, o que acontece? Esses profissionais, gente, que passa, que está ali focado só em vender remédio às vezes, infelizmente, eles acabam queimando as terapias. Eles acabam prejudicando a gente, tá? Então, é assim, faça diferente, seja diferente. Essa é a nossa missão. Nós precisamos fazer o nosso melhor. Tá bom, pessoal? Então, hoje nós falamos sobre o ego. Alguém quer perguntar, comentar mais alguma coisa? Eu estou aqui para responder vocês. Tá? Se não, eu já vou estar. Hoje eu já vi que tem questões lá no grupo. Eu vou estar preparando para a próxima aula a gente estar trabalhando. Então, eu quero vocês colocando mais coisa ali no grupo para que a gente possa trabalhar. Certo, pessoal? Isso é muito importante para nós, principalmente para mim, que eu quero vocês desenvolvendo de uma maneira completa, que vocês possam estar fazendo a diferença na vida das pessoas. Ok? Nenhuma pergunta, então nós vamos terminar. Boa noite a todos, que Deus abençoe vocês grandemente. Obrigado pela participação, né? E lembra que nós
Nós precisamos ter esse equilíbrio entre o id, o superego, o ego e o id, que nós precisamos fazer a diferença nesse mundo que às vezes já tem tanta maldade, tanto sofrimento. E nós somos pessoas do bem, e a corrente do bem, pessoal, tem que crescer. Eu sempre coloco em prática na minha vida, nos meus atendimentos e a minha oração diária. O Salmo 139, o verso 23 e 24. Quando Davi, ele errou, nós vamos errar, nós somos falhos. Ele errou, mas ele pediu perdão para Deus, mas depois ele falou para o Senhor assim, eu acho lindo isso, gente. Senhor, sonda o meu coração e vê os meus caminhos. Então, gente, é isso que nós precisamos pedir para o Senhor, porque às vezes nós temos coisa lá no subconsciente que nem a gente sabe e que está atrapalhando a gente. E a microsemiótica irídia, ela ensina a cuidar primeiro da gente, para depois eu cuidar dos outros. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu ajudo a mim, me equilibro para eu poder equilibrar os outros. Então, a íris, ela mostra o inconsciente cognitivo. Então, se eu conheço a minha íris, se eu faço tratamento da minha íris, eu vou ser um ser humano mais equilibrado. Tá bom, pessoal? Boa noite. Ficam com Deus, tá?